Demônios, caçadores, batalhas épicas, o universo de Devil May Cry é um verdadeiro espetáculo. Mas existe uma pergunta que muitos fãs já fizeram. E os anjos? Eles realmente existem nesse mundo? Ou são apenas lendas dentro do próprio jogo? Então, vamos colocar as cartas na mesa e ver no que vai dar. Vamos lá. Na primeira edição do mangá de Devil May Cry 3, tivemos umas questões a ser faladas sobre a lenda de Espada e a sua revolta para o Imperador Mundo. É-nos dito que no início o mundo foi dividido em duas realidades, o reino humano e o reino demoníaco, ou submundo, como queiram chamar. No caso, o mundo da luz é o mundo dos humanos e o mundo das trevas é o mundo demoníaco. Aqui, anjos não são mencionados de forma direta. Ao invés disso, vemos demônios de todas as formas, armas amaldiçoadas e guerreiros que desafiam o próprio inferno. Outra também é que uma entrevista do diretor Hideaki Tsuno, diretor do Devil May Cry 2, 3, 4 e 5, ele afirmou que anjos não existem em Devil May Cry. Claro, isso não inclui DMC Devil May Cry. Como vocês sabem, lá anjos existem sim. No entanto, apesar dessa fala de Itsuno, ao longo dos jogos, pequenas pistas e referências levantam a dúvida: será que realmente existe uma terceira força escondida? Vamos lá. Pensando em seres opositores aos demônios, anjos são seres de pura luz e que servem como ajudante de uma entidade maior, ou seja, seres espirituais que servem a Deus e realizam suas vontades. Se você bem sabe, em Devil May Cry 1 existe uma estátua similar a um anjo e ela pode ser encontrada no pátio da fonte, e quando você examina ela, ela diz o seguinte: é a estátua de um anjo, o guardião de Deus. E se vocês se lembram também, o Mundus em Devil May Cry 1 tem aparência angelical, em sua forma de estátua com toda a sua imponência. O que dá a entender é que ele queria se parecer com um anjo. Tem referência a anjo em quase todos os games da franquia, pois também no mangá de Devil May Cry 3 temos pistas sobre a existência de anjos. Ao que parece, demônios já foram anjos. Porém, no mangá fica uma questão de mistério sobre isso, apesar do mangá ser canônico. Para começar, temos Nelo Anjo, The Dark Angel, o que em até materiais promocionais se refere a ele dessa forma. Em português, o Anjo Negro. O termo Ângelo em italiano significa anjo, do latim angelus e do grego angelos. Mas no jogo é usado como título para cavaleiro ou guardião. A ironia? Esse anjo é na verdade o Virgil, o irmão de Dante, corrompido pelo poder de mundo. Em Devil May Cry 4, a arquitetura, a simbologia lembram igrejas, vitrais e figuras angelicais. A própria Ordem da Espada, que se dizia servir a um propósito sagrado, na verdade estava mergulhada em corrupção demoníaca. Eles acreditavam que todos que passavam pela cerimônia de ascensão se transformavam em anjos. Eles meio que ficavam com uma aparência angelical, o que não passava de experimentos da Ordem. Mas, na verdade, eles estavam virando demônios de forma artificial. Porém, eles acreditavam nisso. Talvez um indício sobre a existência de anjos. Alguns inimigos aparecem com asas brancas ou douradas, lembrando anjos bíblicos. Mas assim, como em muitas obras de fantasia sombria, essa luz é ilusória. Todos eles são, na essência, criaturas do inferno. E o próprio submundo em Devil May Cry é infinito. Um deles é o próprio The Fallen, o Caído. Este é um inimigo em Devil May Cry 3 e a tradução do inglês diz o seguinte: um demônio que caiu em desgraça por mentir e enganar suas vítimas. Suas belas asas se fecham para formar um escudo invencível. Sua barriga aberta é a sua única fraqueza. Já a tradução em japonês nos diz: um demônio sussurrando palavras doces, fazendo os humanos caírem desde os tempos antigos. Disse também que eles estiveram no céu uma vez. Sua aparência angelical nos diz muita coisa. E como vocês viram, tem diferença. Em inglês diz que ele caiu da graça, ou seja, nem sempre ele foi um demônio. Já na tradução do japonês, diz também que eles estiveram no céu uma vez, o que nos diz muita coisa, pois sabemos bem que enganar e mentir é coisa que os demônios já fazem. Eles não iriam ser expulsos por algo que já fazem há tanto tempo, a não ser que nem sempre foram demônios. Também em Devil May Cry 4 existe um item chamado Wind Talisman, que é praticamente a prova concreta sobre a existência de anjos,
Veja o que ela diz. É um talismã de cristal contendo uma pena de anjo, que pode ser usado para ativar certos equipamentos. Nota-se que, além de dizer que é uma pena de um anjo cristalizada, é dito que pode encadear uma reação divina. E se existe uma pena, provavelmente existe o anjo. Ou o talismã é o item que a comunidade mais se baseia para demonstrar a existência de anjos no jogo. Também em Devil May Cry 4, no final, Nero diz: "Sabe Deus, eu sempre odiei que você fez meu braço dessa forma." Mas muitos dizem que isso pode significar outras coisas, que ele não esteja se referindo a Deus de fato, pois Devil May Cry 4 se passa em Fortuna. Só que Esparda nunca demonstrou ter poder de criação. E se existe anjo, provavelmente existe um Deus. Obrigado a Dan S por essa observação. Créditos é pra ele. Também tem a possibilidade de Devil May Cry e Bayonetta se passarem no mesmo universo, mas isso é assunto para outro vídeo. Oficialmente, o universo de Devil May Cry reconhece apenas o mundo humano e o mundo demoníaco. Não há menção direta de céu ou de anjos verdadeiros. O poder divino citado em alguns diálogos pode não ser literal. Muitas vezes é apenas um termo usado para descrever energia espiritual ou mágica. Ainda assim, teoria dos fãs sugere que anjos podem existir em uma dimensão ainda não explorada, que se chama Bayonetta. Brincadeiras à parte, talvez a Capcom nunca tenha mostrado por escolha criativa, ou esteja guardando essa revelação para o futuro. E também Hideaki Kamiya, criador de Devil May Cry, trabalhou em Bayonetta, um jogo onde anjos são inimigos diretos. Logo, alguns dizem ou acreditam que ele já tinha interesse em explorar esse lado do sobrenatural. Então, existem anjos em Devil May Cry? Oficialmente, não. Pelo menos não do jeito que nós conhecemos. Só que a franquia é tão rica em mistérios que não seria surpresa eles aparecerem, nem que por easter egg. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa um like, comenta. Eu sou o Rick.